Olá, boa tarde. Quinta-feira, 13 de junho de 2019. Alunos de escolas públicas ou privadas com até 6 anos de idade que não foram imunizados contra a gripe poderão tomar a vacina, mas é necessário que os pais ou responsáveis enviem uma autorização para que as crianças possam tomar a vacina. Mais de 100 escolas vão receber os profissionais da saúde para a ação, que conta com o envolvimento de 51 unidades básicas. Também é recomendado o envio da carteira de vacinação e documento de identidade da criança. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Comissão de Transportes e Comunicações ouve o futuro diretor da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Projeto de lei que autoriza a comercialização de propaganda e consumo de bebida alcoólica em evento esportivo no estado de São Paulo deve ir para votação em plenário. Comissão de Assuntos Metropolitanos convocou o secretário estadual dos Transportes para uma audiência no Parlamento Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Futuro diretor da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, foi sabatinado numa reunião por parlamentares da Comissão de Transportes e Comunicações. A reportagem é do Maxwell Figueiredo. Atualmente, São Paulo tem cerca de 6.200 quilômetros de rodovias que são administradas pela iniciativa privada, através do regime de concessões. A Artesp, a Agência Reguladora de Transportes do Estado, acompanha o desempenho das empresas que hoje estão com as 21 concessões paulistas em mãos. O governo já anunciou que a malha rodoviária sob a responsabilidade da iniciativa privada deve aumentar. O governador João Dória lançou a primeira concessão rodoviária de sua gestão em fevereiro. O investimento é de 9 bilhões de reais num período de 30 anos. O projeto inclui a modernização e a ampliação de infraestrutura de 1.200 quilômetros de rodovia. O novo lote vai ligar a região de Campinas, desde Piracicaba até Panorama, no extremo oeste do estado, já na divisa com Mato Grosso do Sul. O engenheiro Sebastião Ricardo Martins, indicado para assumir a diretoria da Artesp, esteve na Assembleia e foi interrogado durante 1 hora pelos deputados membros da Comissão de Transportes e Comunicações. Sebastião já foi diretor da Agência Reguladora de Transportes de 2002 a 2009 e prometeu que nessa nova gestão é possível baixar a tarifa cobrada no pedágio a partir das novas concessões. Nós temos concessões antigas vencendo agora e o próprio governo, a ideia do governo é baixar o valor da tarifa do pedágio. Então nós vamos fazer com que isso aconteça. Ou fazendo uma prorrogação dos atuais contratos, que é permitido dentro do contrato de concessão, ou fazer novas concessões com a tarifa mais baixa e com outros tipos de serviço a ser efetuados. O nome do engenheiro foi aprovado na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os questionamentos foi de fundamental importância e também os esclarecimentos do engenheiro Sebastião Ricardo, que o credencia para ocupar este cargo que tem uma importância muito grande no estado de São Paulo. Apesar da aprovação, o deputado José Américo, do PT, fez críticas à Agência Reguladora de Transportes do Estado e disse que a comissão vai cumprir o papel de fiscalizar. Na minha opinião, acho que as pessoas que trabalham em órgãos como a Artesp não deveriam participar de empresas da iniciativa privada e vice-versa, né? Ele deu as explicações dele e tal, vamos observar, né? Vamos observar. Essa empresa Rodovias Tietê também, que ele presidiu, é uma empresa que hoje está em situação pré-falimentar, né? Então foram as perguntas que eu fiz, né? E vamos aguardar para ver, enfim, como que ele vai se comportar no cargo que ele foi indicado. Ele tem um bom currículo, não resta dúvida, mas a Artesp é uma agência reguladora que funciona muito mal. A minha avaliação da Artesp é muito ruim. Depois da sabatina, os deputados votaram os 12 itens da pauta do dia. Um deles é um requerimento do deputado José Américo, que convida o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado para prestar esclarecimentos sobre a licitação e contrato de concessão das linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô com o consórcio Via Mobilidade. O secretário vai ser ouvido em conjunto no fim do mês, numa reunião da Comissão de Infraestrutura.
Eu estou chamando o Alexandre também por um outro motivo. Ele acabou de homologar uma concessão da linha 5 do metrô. Essa concessão, os ganhadores dessa concessão, na minha opinião, não deveriam ganhar essa concessão, eles são irregulares. É a CCR, ela tem uma empresa liderada por uma empresa que abandonou a obra do monotrilho, que é a Andrade Gutierrez, e pela Ruas Invest. O Grupo Ruas deve 2 bilhões e 200 bilhões para a Previdência, ele não podia ter participado. Então acho que o Alexandre, sob pena de ser processado por improbidade administrativa, tem que suspender essa licitação. Aliás, o Ministério Público já orientou ele a fazer isso, e ele fez de conta que não aconteceu. Eu vou pedir as explicações para ele, caso as explicações não sejam justificadas, eu vou processar ele por improbidade administrativa por ter homologado essa concessão. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, falou sobre investimentos do governo durante reunião da Comissão de Atividades Econômicas. Na pauta do dia, 10 itens. Entre os aprovados, o projeto de lei 758 de 2017, de autoria do ex-deputado Marco Vignoli. Também escolhidos os parlamentares que vão representar a comissão gestora do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, do Conselho Consultivo da AgriShow e do Conselho de Orientação do Fundo de Expansão da Agricultura e da Pesca. Depois de votar a pauta do dia, os deputados receberam a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Ela veio prestar contas da pasta em cumprimento ao artigo 52A da Constituição do Estado. A secretária tomou posse em fevereiro deste ano e apresentou os programas para competitividade, produtividade e desenvolvimento sustentável no Estado paulista até 2022. O governo anunciou a geração de 1 milhão de oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo. Vai oferecer crédito para 170 mil empreendedores e 2 milhões de reais de crédito por ano. O governo tem a meta de atrair 50 bilhões de reais em investimentos para o Estado neste período. Nosso pilar mais importante que é preparar a nossa população para essas oportunidades de emprego, de renda e empreendedorismo através da qualificação profissional, através de programas de intermediação de mão de obra e de fomento ao empreendedorismo. Também foi anunciado que o número de vagas na educação profissionalizante no ensino médio foram triplicadas. As inscrições estão abertas para 26 mil alunos. O governo quer usar o empreendedorismo como opção para o desemprego e a regulamentação das microempresas. A gente tem dois desafios aqui para trabalhar. Um é de melhoria de processos e o outro é a parte de digitalização. A gente está atuando nos dois para a gente chegar à abertura de empresas em um dia. Patrícia Ellen aproveitou para pedir apoio aos parlamentares. São números que parecem impossíveis, mas que eles são necessários. Porque a situação que a gente está vivendo no Estado hoje é uma situação muito delicada. A gente precisa de oportunidades de emprego, de renda. Um ponto que a LESP é fundamental é que a gente precisa trazer para o Estado muitos programas do governo federal agora que estão sendo lançados sobre a parte de facilitação de investimento para os empreendedores. É importante a prestação de contas, aliás, acho que é fundamental que os secretários venham à Assembleia. A Assembleia não é nenhum bicho-papão e é a possibilidade do secretário também ouvir as preocupações dos parlamentares, que estão plugadas nas cidades, nas regiões e que pode ajudar, inclusive, na formulação de políticas públicas. O presidente da Comissão de Atividades Econômicas é o deputado Itamar Borges, do MDB, que passou a presidência desta reunião para o deputado Sérgio Victor, do Partido Novo. Quando os programas são pelo bem da população, tem que haver essa sinergia. A gente tem que criar um ambiente regulatório e legislativo muito melhor para quem quer empreender e gerar emprego e renda aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. Então essa parceria faz todo sentido. A Comissão de Assuntos Metropolitanos decide convocar o secretário estadual dos Transportes para uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. O repórter Guga Mendonça tem agora mais informações sobre essa convocação. A grande discussão de hoje na comissão foi gerada por 2 requerimentos que, na visão dos deputados, não é atribuição da comissão, pois tratam de assuntos de interesse das câmaras municipais e não são relevantes aos temas da comissão. A comissão
de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Eu acho que a comissão ela tem também um papel fundamental de estar participando das problemáticas dos municípios, embora alguns deputados achem que não é o foco da comissão, mas nós vamos aí debater, eu vou conversar com os deputados autores, ponderar isso que foi colocado, mas eu acho que é papel fundamental da Comissão de Assuntos Metropolitanos, também tratar dos assuntos municipais, né, dessas problemáticas que a população vive no dia a dia em seus municípios. Eu quero saber por que a minha cidade, São Bernardo do Campo, está tão abandonada na área da saúde, transporte, educação, segurança, totalmente abandonado, no meio do mato, as obras pararam, gente morreu. Só que isso nós denunciamos ao Ministério Público e não é aqui nessa comissão que a gente discutiria. Esse é o motivo da nossa intervenção. Foi discutido o projeto de lei do ex-deputado Valdomiro Lopes, que estabelece critérios para o serviço de micro-ônibus na região metropolitana de São Paulo. O projeto foi reprovado por 5-2. O presidente Rafa Zimbaldi, do PSB, ressaltou a importância das próximas reuniões que prevêem as presenças do secretário de Transportes, Alexandre Baldi, e do presidente do metrô, Silvani Alves Ferreira. A vinda do secretário aqui na comissão demonstra aí um gesto bastante interessante do governo, mas mais do que isso, trazer as informações, como por exemplo um requerimento que nós estamos discutindo já desde o início do mandato, o trem Intercidades, que é um investimento importante na área de transporte público na região metropolitana de Campinas e aqui na região metropolitana de São Paulo, dentre outros assuntos também, e nós teremos aqui o convite no dia 26, ao presidente do metrô. Acho que são temas importantes, obrigação da Comissão de Assuntos Metropolitanos fazer a fiscalização, cumprir o seu objetivo e ainda mais, né, cobrar o governo do estado a trazer essas informações para que nós, como deputados, representantes da população, possamos levar essa informação até a população. As próximas reuniões da comissão acontecem em 25 de junho, às 14h30, com o secretário de Transportes e no dia 26 de junho, com o presidente do metrô. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprova projeto de lei sobre o controle de resíduos de poluentes. Voltamos já já. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprova projeto de lei sobre o controle de resíduos de poluentes. O secretário estadual da pasta também foi convidado para explicar a fusão do meio ambiente com a pasta da infraestrutura. A reunião abriu com 15 itens para votação. 6 tiveram pedidos de vista e outros 7 foram aprovados. Inclusive, um projeto de lei do deputado Campos Machado que obriga o controle e monitoramento do chorume, líquido poluente originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. A aprovação foi unânime. Em seguida, outros 2 itens da pauta foram rejeitados por votação nominal. Neles, o convite para que o secretário estadual de Meio Ambiente comparecesse à Assembleia. O que dizem os requerimentos? Dessas mudanças graves que aconteceram na Secretaria do Meio Ambiente, né, onde ele juntou infraestrutura com o meio ambiente. Essa confusão está sendo contestada por todos os funcionários, ninguém concorda, ninguém aceita, e eles tiveram uma tramitação equivocada em relação aos processos administrativos. Como eles não estão dando resposta, eles não vêm esclarecer, nós provavelmente vamos entrar com uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público questione o secretário. Nós vamos pedir uma audiência com o secretário. Como ele não quis esclarecer na casa, ele vai esclarecer no fórum. Com a inversão de pauta, o item de número 1 foi para o final da reunião e acabou não sendo votado por falta de quórum. Em seu objeto, a Lei 12.330 de 2006, que define a área de proteção e recuperação dos mananciais da bacia hidrográfica do Guarapiranga, será alterada. Eu acho que foi um acordo até bem selado por conta do seguinte, todos os deputados que nós conversamos mostrou um interesse muito grande e para que não haja um veto do governador, então construir uma redação melhor. É uma adequação da lei da Billings
em relação ao Guarapiranga. Um projeto de lei que está em regime de urgência, portanto, não cabe vistas, né? Nós teríamos que aprová-lo ou rejeitá-lo. Como a gente tem parcial acordo com ele, mas tem algumas dúvidas e a gente não pode pedir vista, nós vamos derrubar a sessão para que a gente possa ter uma semana de trabalho em cima desse projeto de lei para melhorá-lo e, se for o caso, apresentar uma emenda aglutinativa quando ele for para a ordem do dia. O presidente da comissão, deputado Caio França, avaliou os trabalhos e ainda confirmou a presença da presidente da CETESB, Patrícia Iglesias, para o próximo dia 26 de junho. A gente tem quórum em todas as reuniões, tivemos a graça e a felicidade de ter no Dia Mundial do Meio Ambiente aqui uma sessão especialíssima, com várias homenagens. Recebemos o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, já a confirmação da presidente Patrícia Iglesias da CETESB, e as pessoas que estão aqui também são bastante engajadas, têm no meio ambiente uma pauta principal do seu mandato, então isso também acaba fazendo com que a comissão tenha mais vida, né? Literalmente falando. Parlamentares da Comissão de Assuntos Desportivos se reuniram com a finalidade de ouvir o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aldo Rodrigues Ferreira. O secretário apresentou um panorama dos programas de fomento ao esporte em andamento no Estado e também falou sobre a concessão do Complexo do Ibirapuera. A reunião contou com a presença da maioria dos membros efetivos da comissão, entre eles o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que pediu esclarecimentos a respeito da concessão do Complexo do Ibirapuera. O esporte no estado de São Paulo passa por um verdadeiro desmonte. Acabaram de privatizar, né? A casa autorizou, a pedido do secretário, do governador, privatizar o templo do atletismo de São Paulo, o templo da natação, o templo do judô. E, assim, nós estamos muito preocupados com as políticas públicas de esporte, porque desde que o PSDB começou a governar o estado de São Paulo, ele abriu mão dos nossos jovens, das nossas crianças, através da educação, das políticas que tem feito na educação, no esporte, na cultura, que são meios para poder disputar a vida dessas crianças, né? E nós estamos muito preocupados com isso. O orçamento da Secretaria de Esportes é pífio, ou seja, e ainda contingenciado, a gente crê que as políticas de esporte serão todas desfeitas. Durante a oitiva, o secretário apresentou um panorama dos programas de fomento ao esporte em andamento no Estado e disse estar unindo esforços para que o governo aumente o valor dos incentivos fiscais para que mais projetos de cunho esportivo possam ser patrocinados. A gente tem pleiteado junto ao governador um aumento dessa renúncia fiscal. Hoje nós temos 60 milhões. Para se ter uma ideia, os mais de 700 projetos que foram aprovados somam quase 250 milhões de reais. Então, os 60 não dá para começar. Então, nós temos reivindicado uma renúncia fiscal maior para que a gente possa atender melhor os projetos da Lei de Incentivo. Questionado em relação à concessão do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, o doutor Aildo Ferreira falou que se trata de uma estratégia para que o Estado tenha melhores condições para investir no esporte. Com a concessão, o Estado deixa de ter esse déficit que hoje existe ali no Ibirapuera. Hoje tem um custo de 18 milhões e arrecada em torno de 3. 15 milhões está indo para o ralo. Com a concessão, isso estanca e esse recurso pode ser utilizado em outros projetos do governo do Estado, inclusive os projetos esportivos. O encontro aconteceu aqui no auditório Teotônio Vilela, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e foi conduzido pelo deputado Paulo Correia Júnior, do Patriota, que é presidente da Comissão de Assuntos Desportivos. O parlamentar falou da importância do Poder Legislativo acompanhar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. Para os deputados é muito importante saber quais os programas que tem a Secretaria, como está o andamento desses programas para suas devidas regiões no estado de São Paulo. E como é de praxe o secretário vir, no mínimo 2 vezes por ano, a esta comissão para prestar contas, os deputados têm todo aqui o direito de fazer as suas perguntas, que talvez demora um pouquinho numa audiência particular, e eu acho que isso também dá conhecimento à própria população que acompanha a TV Alesp, para saber como andam as questões do esporte no estado de São Paulo. O
Profissionais de saúde estão preocupados com o possível fechamento do Hospital Vital Brasil. Representantes da instituição participaram de uma reunião aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos em instantes. Médicos do Hospital Vital Brasil estão preocupados com a notícia do possível fechamento. A instituição é especializada no atendimento a pacientes picados por animais peçonhentos. Durante reunião na Assembleia Legislativa, representantes do hospital lembraram a importância da instituição para o ensino e pesquisa. Pautas importantes relacionadas às instituições de ensino, pesquisa e extensão foram debatidas durante o encontro. Pesquisa tem que estar na mão do Estado, não é? Então isso foi importante. Agora nós temos cuidados com outras medidas que poderão vir por parte do governo do Estado. Vamos fazer algumas audiências, Instituto de Pesca, Instituto de Zootecnia e também com o Hospital Vital Brasil, que corre o risco aí de ser fechado. Alguns médicos do Hospital Vital Brasil foram informados de que a unidade vai ser fechada pelo governo de São Paulo. A informação preocupa, pois é referência mundial em pesquisa e tratamento de pessoas picadas por animais peçonhentos. Afinal de contas, já são mais de 70 anos de história e pesquisa, sendo parte do Instituto Butantan. O que é mais grave nisso tudo é ter sido tomada uma decisão sem ter conversado antes, né, com o corpo clínico. No hospital tem médicos especializados, eles sabem, só de olhar o acidente, eles já sabem qual foi o animal que picou, para saber qual que é o soro que tem que aplicar, sabem até se não foi um animal, se é uma reação alérgica. Então, o corpo clínico no hospital é muito especializado. No meu modo particular de entender, eu acho que o mais prejudicado vão ser esses pacientes que estão sendo, que costumam chegar lá normalmente. Na reunião da Comissão de Educação e Cultura, os parlamentares, membros dessa comissão, debateram pauta com 20 itens. Confira agora na reportagem da Silvia Garcia. Os que tinham tramitação conclusiva, em sua maioria denominações de escolas estaduais, foram aprovados. Mas um deles, a moção que aplaude o prêmio de primeiro lugar na Feira Brasileira de Engenharia e Ciência, a FEBRACE, deu o que falar. A moção homenageava a professora Joana d'Arc Félix de Souza, química que ganhou visibilidade na imprensa por contar uma história de superação. A menina pobre, filha de empregada doméstica com um operário, que entrou na faculdade aos 14 anos e concluiu um pós-doutorado em Harvard. Recentemente, a professora admitiu que nunca frequentou uma das principais universidades americanas. O item da moção, né, busca dar aplausos, né, a uma aluna e uma professora. Essa professora é a Joana d'Arc Félix, de Franca, e que, enfim, esteve no cenário debate nacional nos últimos tempos por ter falsificado um diploma de Harvard, né? Então, nós aqui na Assembleia não podemos aplaudir alguém que atua de maneira não integral. Então, esse é mais ou menos o clima aqui na comissão. Então, nós fizemos o pedido de vista desse item, dessa moção, de origem da delegada Graciela, e vamos falar com ela para que remova essa professora da moção e só deixe a aluna, né? Aí sim podemos sim valorizar, é importantíssimo que nós demos o valor para os alunos que se dedicam e que buscam, enfim, realizar um bom desempenho. A comissão também rejeitou vários itens da pauta, inclusive a vinda do secretário estadual de Educação. Mesmo assim, ele vai comparecer na Comissão de Educação e Cultura ainda este mês. A reunião de hoje deixou claro o seguinte, que não tem nada demais um secretário vir. Qual é o problema? Eu estou vendo o Tribunal de Contas do Estado, o secretário da Fazenda, né? O Meirelles esteve aqui. Enfim, qual é o tabu do secretário de Educação vir para essa comissão? Só que eu tinha conversado já com o secretário, me articulei e ele ficou de fazer uma conversa com o líder da casa. Pode ver que o líder não passou por aqui hoje, né? O líder do PSDB. Falei, olha, liga para ele, disse que não tem maldade nenhuma, que nós estamos já conversando, e não só como presidente da Comissão de Educação, mas também como presidenta da PUESP. Eu tenho uma relação muito boa com o secretário, né? Assim, posso ter divergências e tenho,
mas nada que não impeça, aliás, uma boa conversa. Projeto que dá o direito à gestante optar por cesariana na rede pública de saúde é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia. O projeto, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, é o mais recente ponto de atrito com a bancada da oposição. O confronto exigiu alterações na rotina dos trabalhos. A deputada Marina Elou, da Rede, pediu a inversão da pauta, o que foi aceito pelos parlamentares através de votação. Mas o requerimento proposto por ela foi rejeitado. A deputada queria que fosse realizada uma audiência pública sobre o PL 435 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, que prevê à gestante a opção de escolher pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação. Acho uma pena esse colegiado ter negado essa possibilidade de a gente aprofundar uma discussão, inclusive sobre a constitucionalidade e a legalidade de um projeto tão polêmico, que sim vai contra uma legislação já existente, ou seja, ele fere um princípio constitucional da segurança jurídica e da eficiência dos atos públicos, porque já existe lei muito mais ampla e complexa. Na sequência, o próximo PL a ser votado foi justamente o 435 em discussão. O deputado Emídio de Souza, do PT, leu em voz alta um voto em separado em que questiona a constitucionalidade da proposta. O Conselho Federal de Medicina é que fixa as práticas médicas, como deve ser feito, autorizado pela lei federal. Portanto, não pode uma lei estadual, feita por qualquer Assembleia Legislativa, querer modificar um assunto que está fixado pela legislação federal. Mesmo assim, por 10-2, o projeto de lei passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ele ingressa numa discussão, fala que seria inconstitucional por eu estar obrigando a cesárea. Ou ele não sabe ler, ou leu e fingiu que não entendeu, porque está escrito no projeto que a mulher terá direito a escolher a via de parto. O médico, se entender que não é o melhor caminho, não precisa atender esse pedido, só tem que justificar. Eu só estou trabalhando com um princípio, que é um princípio orientador da bioética, que é a autonomia individual, que está contemplado e é absolutamente conforme com a Constituição Federal. Por esse argumento que o deputado Emídio trouxe, o PT e o PSOL podem parar de propor. Se o meu projeto está dizendo que é inconstitucional por ser desnecessário, eu acredito que esse argumento acabe com todas as proposituras deles. O presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB, fez um balanço dos trabalhos do dia. Foi uma reunião bastante concorrida e equilibrada por isso. Avança, recua, mas sempre se busca o melhor entendimento. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e no YouTube também. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.